Agora eu vou te ensinar a fazer o delicioso brigadeiro perfumado de limão siciliano. Você sabia que o limoeiro tem origem no Sudeste Asiático e foi trazido para a Europa pelos árabes no ano 1000? A adaptação do fruto foi tão boa na região da Sicília que por isso recebeu o nome de limão siciliano. Conta a história que Nero, o imperador romano, era um consumidor regular dessa fruta, como forma de prevenir um possível envenenamento. As flores perfumadas, fruto de casca grossa e amarela do limão siciliano, fazem dessa fruta uma das estrelas da gastronomia, sendo utilizado em drinks, pratos salgados e doces sofisticados. Vamos começar a fazer essa delícia? Anota aí os ingredientes. 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite UHT de caixinha, 20 gramas de farinha de trigo, 15 gramas de glucose branca, 75 gramas de chocolate branco picado ou ralado, 15 gramas de manteiga sem sal, 50 ml de limão siciliano, raspa de 2 limões sicilianos, corante verde, opcional, confeitos de sua preferência, exemplo, chocolate branco em raspas. Então agora nós vamos preparar o nosso brigadeiro delicioso de limão siciliano. Primeiramente a gente vai pegar uma panela aqui, fora do fogo. Importante frisar bem isso, fora do fogo eu vou pegar o leite condensado. Já vou falando aqui com leite condensado, eu vou usar aqui a farinha de trigo. O que a farinha de trigo vai fazer no nosso brigadeiro? Tem algumas receitas, no caso dessa aqui, a gente coloca a farinha de trigo, porque às vezes entra um ingrediente líquido na receita, que é o caso do caldo do limão. Serve como espessante, dá o ponto um pouco mais rápido, facilita isso na hora de dar o ponto, tá? Então por isso a gente está utilizando. Mas assim, fora do fogo, a gente vai misturar essa farinha de trigo aqui no leite condensado primeiro, até que se dissolva por completo. Tenho também o creme de leite, a glucose branca. Se ela tiver um pouquinho assim firme, coloca um pouquinho no micro-ondas, tipo menos que 1 minuto, só para que ela se solte bem aqui, ó. Ela fica mais molinha, olha aí. Coloquei a glucose e vamos falar também qual a ação da glucose no nosso doce. A glucose ela tem 2 ações. Primeiro, ela vai deixar esse brigadeiro um pouco mais firme, né, na cremosidade que ele precisa, mas também ela vai ajudar na durabilidade e vai evitar que cristalize por algum problema de temperatura ambiente, que esse doce cristaliza. Então, olha que bacana, né, a gente utilizar. Eu estou usando a branca, né, que tem a glucose amarela. A gente tem que usar a branca aqui. E aí eu tenho, né, manteiga em temperatura ambiente. A manteiga vai ajudar a dar brilho e sabor no nosso brigadeiro. Eu misturei tudo isso aqui fora do fogo. Agora sim, nós vamos levar esses primeiros ingredientes aqui para aquecer. Fogo, temperatura aqui do nosso fogo aqui tem que ser média, não forte. No começo a gente deixa médio, tá? Depois a gente vai controlando a temperatura, tá? Por enquanto aqui eu não coloquei o caldo do limão, limão siciliano delicioso, tá? Ele vai entrar já quase no final do ponto do brigadeiro, tá? As raspinhas também do limão siciliano, quando o brigadeiro está totalmente pronto, aí é que a gente coloca, tá? Para realçar realmente o aroma, né? E o perfume, né, das raspas. Então abri uma fervura aqui, ó, de todos os ingredientes que eu coloquei. Quando eu falo em abrir fervura, eu estou me referindo à receita com um ponto mais homogêneo, tá? Não está ainda no final do processo, tá? Mas ele já está bem cremoso. Eu vou acrescentar o chocolate branco, tá? Quase na reta final aí. Com
chocolate na receita, ele vai incorporar mais rápido ainda, tá? Vamos aqui ajustar o fogo, sempre mexendo na temperatura. Mexe bem rápido agora com contato com o chocolate para que ele derreta bem, mexendo a lateral e sempre o meio. Aí já vai criando outra textura, né? Conforme o ingrediente que a gente vai acrescentando, a textura dos nossos doces, ela vai modificando. É importante isso, saber o que um ingrediente provoca na hora que você está fazendo uma receita. Eu tenho caldo do limão siciliano que ainda não entrou na receita. Quando está quase na reta final aqui do ponto, a gente vai tirar a panela do fogo. Por que isso? Para mim colocar o líquido. Aí realmente, né, a gente vai aromatizar. Olha aqui, ó. Tá começando a desprender. Nesse momento, eu tiro do fogo, coloco aqui do lado, lembrando que esse limão aqui ele foi espremido e coado. Coa bem na peneirinha para não ficar nenhum pedacinho. Coloca. No momento que eu coloco o caldo do limão, aquela farinha de trigo que entrou aqui, evita que talhe. Olha como tem uma função maravilhosa a farinha de trigo no doce, tá? Vou agora mexer e voltar pro fogo, tá? O fogo já tá aqui, ó, ligado. Não precisa nem desligar o fogo, é uma mistura rápida. Você vem aqui na panela, mexe e olha que mudou a textura do doce, olha. Ó, tá? Agora nós vamos mexer por quanto tempo? Ele estava começando a desprender, né, da panela. Quando eu coloco o líquido, eu tenho que esperar mais 1 minuto, 2, até uns 3 minutinhos, para que ele volte a ficar no ponto que a gente vai desligar, tá? Olha lá. Começando a desprender novamente, depois do limão. Vou mexer mais um pouquinho. Depois do limão, dá uns 3 minutos, já está pronto. Olha lá. Começou a desprender, tá? Desligo o fogo imediatamente. Depois que eu desligo o fogo, com o fogo desligado a gente vai mexer um pouco. Por quê que eu faço isso? Para dar aí um brilho melhor no nosso doce, ele vai tendo mais brilho e vai baixando a temperatura e vai ficando mais homogêneo, tá? Olha que espetáculo de brigadeiro. Agora eu tenho as raspas aqui. Vou dar um toque para você raspar alguma fruta cítrica, laranja ou limão. Estamos usando limão aqui. Coloca esse limão no freezer e congela. Tem que ficar duro, duro mesmo. Quanto mais congelado, melhor. Aí as raspas saem perfeitas, sem aquele sumo que pode amargar o doce, tá? Então fica aí a dica. É importante também, quando eu coloco as raspas desse limão aqui, olha, nós colocamos aqui, ela tá bem sequinha. Eu mexo devagarzinho. Olha o aroma que isso está levantando, é perfeito. É um perfume, o limão siciliano, que olha, é incrível. Por isso a gente coloca depois dele pronto, que é para continuar tendo esse aroma maravilhoso, tá? Agora eu vou dar uma dica também para vocês. É opcional um corante aqui, comestível, claro, para confeitaria em gel. Se eu quero que o meu brigadeiro tenha assim uma tonalidade do próprio limão siciliano, tá? É opcional, mas fica lindo a massa, quer ver? Na hora que você for colocar, não coloca muito, você chacoalha bem, coloca 1, 2 gotinhas no máximo, depois você vai vendo a cor que você quer. Mas nada forte, porque não é a quantidade de gota de corante que vai deixar ele na cor que você deseja, tá? Põe aos poucos e vai vendo, tá? Mexe bem. Olha, já tá com uma corzinha bacana. Eu vou colocar só mais uma gotinha aqui, para você ver o efeito. É opcional. Porque o limão siciliano, ele não é verde, ele tem uma corzinha meio que amarelada, né?
ele é amarelado assim, quando tá bem maduro ele fica, tá? Então, eu não quero deixar verde, eu quero deixar o contraste do verde aqui para deixar, ó, com essa textura e cor bacana. Feito isso, vai pegar um bowl, né, de louça, colocar esse brigadeiro no bowl, vedar com filme plástico em cima do doce. Porque se você colar ele sem encostar no doce, ele vai começar a juntar aí, tá? A água, né? Começa aí a juntar água por causa que ele tá morno. Então agora nós vamos colocar isso aqui num vidro para esfriar. 4 horas em temperatura ambiente você já consegue enrolar seus brigadeiros, tá? Vou organizar aqui a nossa bancada, já volto para mostrar para vocês ele frio. Então, voltando aqui, a massa, como você viu, eu coloquei aqui em temperatura ambiente. Para ela esfriar, ela vai ficar perfeita para a gente poder fazer o boleamento do nosso brigadeiro. Mas, podemos pegar assim a massa, depois de umas 2, 3 horas que você deixou ali descansando, pode pôr na geladeira. O que eu indico, a geladeira assim, uns 15 minutos, não mais que isso, para dar mais uma firmada, né? Mas ele continua cremoso, como tá aqui, olha. Em temperatura ambiente, você vai ter um ponto bem cremoso, mas ele tem um pouco dessa firmeza aqui, porque eu coloquei um pouquinho na geladeira, tá? Pode fazer isso. Então, para bolear o nosso brigadeiro, a gente vai pegar manteiga, passar, não põe muito, tá? Mas também não deixa faltar. Assim. E aí a gente vai colocando aqui uma colher, mas lembrando que eu tô fazendo os brigadeiros médio. Olha a textura desse brigadeiro, olha. Vamos lá, boleando. E aí, para passar, envolver os nossos brigadeiros aqui de limão siciliano, eu tenho aqui, olha, como decoração aí para envolver, chocolate branco. Como que eu fiz isso aqui? Você pode passar no confeito de chocolate que você quiser, tá? Usa criatividade, né? Mas sempre combinando, né? O que eu tenho aqui é chocolate, esse chocolate puro, não é fracionado. Mas não precisa derreter nada. Você vai pegar a barra do teu chocolate, tá? Quebra em pedaços menor, coloca num processador, para ele não virar uma massa. Na hora que eu coloco no processador, eu coloco o chocolate lá, a quantidade que eu queira, né? E aí eu pego, olha que legal essa dica, eu coloco também um pouquinho de leite em pó. O leite em pó vai fazer com que esse chocolate aqui, ele não vire uma massa enquanto ele está sendo processado lá no processador, tá? Você vai trabalhar o processador, quando você vê que ficou nos pedaços que você achou que ficou bonito para fazer aí a cobertura dos brigadeiros, você pega uma peneira, porque ele vai ficar com pozinho também, né? Além desses pedaços grandes, você peneira a parte fininha que cair, você não usa, você guarda para fazer um doce e deixa esse granulado maior. Para dar esse brilho aqui, eu peguei aqui um pouquinho de glitter comestível de confeitaria, coloquei aqui para dar essa beleza aqui, tá? E agora a gente vem aqui e envolve. Como eu tenho aqui uma cobertura com granulado de chocolate maior, é legal você dar aquelas apertadas assim, olha. Que daí ele fica bem, né? Olha que bonito que fica aqui, rústico, né? Olha o brilho aqui, ó. É o toque, né? Para deixar mais bonito. Coloca aqui na forminha. Olha que ideia. Quando a gente coloca o nosso doce na forminha, é bom que a gente vem aqui, ó, e dá uma organizada para ele ficar, né? Bem colocadinho o nível aqui. Vamos fazer mais? Eu quero mostrar para você aqui, olha. Na massa aqui, olha as raspas aparecendo, que perfeição, tá? Passa mais um pouquinho de manteiga. A altura, né, na forminha tem que ficar dessa altura aí para ficar gourmet mesmo. Coloca aqui, ó, se você der uma mexida na vasilha também, olha, sozinho ele já, mas como ele é graúdo, a gente dá uma apertada aqui, ó. Bem rústico. Coloca lá.
E aí você dá uma leve apertada. Se você, na hora que estiver boleando, achou que ele está pequeno, pega mais um pouquinho de massa. Sempre dá para fazer isso. Ah, olhou aquele lá, não está do mesmo tamanho. Pega mais massa. Aí passa aqui na cobertura. Aperta bem e aí arruma. Essa altura aí, vamos fazer o último aqui. Combinando também as forminhas de papel, né? Lembrando, o limão, escolhi um tom verde. Então, toda essa combinação fica perfeita na hora de você fazer o acabamento, a decoração dos seus doces. Terminou de bolear e passar na cobertura, eu vou dar aqui para vocês uma dica bacana. Eu uso a decoração que eu quiser nos meus doces, usa criatividade, tá? Mas o próprio doce que nós acabamos de fazer, o brigadeiro de limão siciliano, tá um pouquinho mais verde aqui porque eu aumentei um pouquinho o corante, mas, né, que é clarinho, não tem problema nenhum. A massa estava bem cremosinha ainda, ela não tinha ainda descansado nem na geladeira, ela tá mais molinha. Eu peguei aqui um bico de confeitar, uma pitanga, mini pitanguinha aberta. Vale aí mais uma opção de decoração, tá? Você vem aqui, ó, no teu doce já pronto. Aperta, puxa. Olha que gracinha, já deu um outro toque, né? Então, o próprio brigadeiro se transforma na decoração do próprio brigadeiro. Então, olha que bacana. Então, vamos aqui fazer mais para vocês verem que delícia, né? A gente ter a criatividade aqui, ó, e fazendo os nossos docinhos ficarem mais bonitos, tá? É bacana a gente pegar o brigadeiro na mão, caso você não tenha experiência, isso aqui vai dar mais firmeza, olha. Aperta, puxa. Aperta e puxa. Tem que puxar de uma vez, tá? Para não formar um bico muito grande. Aperta, solta. Olha lá que lindo que fica. Você percebe aqui, se eu tenho uma forminha verde, olha a combinação da decoração aqui. Então é uma ideia, uma opção para vocês. O próprio limão, eu faço essas fatias bem delicada, fininha. É uma outra decoração. Como você percebe aqui, ó, eu coloquei aqui em cima, olha aqui. Que lindo, tá? Então essas são as dicas de decoração. O nosso brigadeiro fantástico de limão siciliano com todo esse aroma, essa delicadeza, essa massa perfumada, uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e vai ficando aqui o meu beijo e até a próxima.